Pai do Senhor Jesus, meus irmãos, um bom dia a todos. Pai do Senhor, Pastor Márcio, Pai do Senhor Jonathan. Sejam bem-vindos em mais uma escola bíblica dominical da Igreja do Nazareno Central, São Pedro da Aldeia. Espero que vocês tenham tido uma semana de paz, de bênção, de alegria, de vitória, no aguardo da promessa da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós já vamos dar início à nossa escola bíblica, estamos aguardando alguns irmãos entrarem, para nós não começarmos direto, permitir que os irmãos participem. Glória a Deus. Pai do Senhor, Diácono Luana, Diácono Fábio, bom dia a todos. Desde quinta-feira que eu estou com resfriado, estou procurando me recuperar para poder estar com os irmãos hoje à noite. Espero conseguir. Já me sinto bem melhor, mas eu trabalho de moto, e a friagem é muito grande no rosto. Então essa época de frio, então geralmente os irmãos vão me ver constantemente assim. Mas com essa situação aí de pandemia, isso assusta, e traz um desconforto aos membros, de forma que, se nós estivermos resfriados, a gente aconselha que os irmãos não participem do culto presencial. E para dar o exemplo, irmãos, eu estando resfriado, se eu não melhorar, eu não estarei com os irmãos mais tarde. Mas eu acredito que eu estarei melhor. Já não estou espirrando tanto, nem com tanta coriza. E é assim mesmo. Aí quando eu trabalhar na terça-feira, aí vem de novo. Depois eu me recupero de novo na folga e quando eu trabalho vem de novo. Enquanto durar o frio, acontece isso. Bom, vamos orar ao Senhor e vamos louvar a Deus enquanto os irmãos vão entrando na nossa live, tá bom? Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, santificado seja o vosso nome, venha sobre nós o teu reino, Senhor. Assim como o Senhor faz as coisas no céu, que o Senhor faça na terra, Senhor, o teu querer e a tua vontade. Nós somos teus, somos ovelhas do teu rebanho, nós nos submetemos à tua vontade. Nessa manhã, nós te agradecemos pelo pão de cada dia, pelo ar que respiramos, pela família que o Senhor nos deu e pela oportunidade de sermos melhor, de fazermos melhor, ó Deus, de mudar talvez aquilo que não esteja muito bom, mas que nós possamos ter essa iniciativa de, ó Deus, fazer a tua vontade, de caminhar para o centro da tua vontade. Nós pedimos que nessa escola bíblica dominical, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos instrua, que o Senhor nos oriente, que o Senhor, ó Deus, nos ensine, que o Senhor abra a nossa mente, que o Senhor fale ao nosso espírito, Senhor, através da santa e sagrada Escritura. Meu Deus, que o Senhor nos abençoe durante todo esse dia, no culto de logo mais. Ó Deus, que o Senhor venha incendiar os teus ministros, ó Pai.
e não permitir, Senhor, que as circunstâncias, que a frieza espiritual, que a incredulidade, Senhor, não venha permitir, Pai, que tudo essas coisas que estão para se cumprir, ó Deus, com a tua vinda, venham apagar os teus ministros. Venham apagar os teus ministros, ó Deus, que devem permanecer, ó Deus, acesos, que devem permanecer queimando, Pai. Ó Deus, que não falte o fogo no altar, que não falte a lenha, ó Deus, que não falte, ó Deus, Deus querido e santo, ó Deus, o fogo no altar. Que ele permaneça, Senhor, que ele não se apague. Que nós possamos, ó Deus, a presença, Deus, para o nosso meio, para as nossas reuniões, para os cultos ao Senhor. Que tudo que nós fizermos, ó Deus, a tua presença seja algo impactante, seja algo real. Desde uma live a uma reunião de oração, a um culto de adoração. Obrigado, Pai. Ser conosco, ser com a nossa família, ser com essa escola bíblica dominical, ser com cada ministro da tua igreja, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Vamos louvar o Senhor, irmãos. Espera aí que eu me perdi. Vamos louvar o Senhor. Se você tem uma harpa cristã, obrigado, irmã Denise, Deus abençoe, Pai do Senhor Jesus Cristo. Se você tem uma harpa cristã na sua casa, ou uma Bíblia com harpa, vamos louvar o hino 192, da harpa cristã, 192, da harpa cristã. Pelo mundo brilha a luz, desde que morreu Jesus, pendurado numa cruz no Calvário. Os pecados carregou e de culpa nos livrou, com o sangue que manou no Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. Antes tinha muito temor, mas agora tenho amor, pois compreendo o valor do Calvário. Eu vivi na perdição, mas achei a salvação, pela grande redenção, o Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. És um grande pecador, eis aqui teu Salvador, tema do bom pregador, o Calvário. O Cordeiro divinal padeceu na cruz teu mal, e oferece graça tal no Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. Pelo sangue,
Somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. Amém? Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Pai do Senhor, irmão Luciano. Amém? Hino 212. Hino 212. Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus, o capitão, que avante os levará. A milícia dos gemidos marcha impoluta, certa que a vitória alcançará. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava. No lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Eis os batalhões de Cristo prosseguindo avante. Não os vês com que valor combatem contra o mal. Podes tu ficar dormindo, mesmo vacilante, quando atacam outros a Belial. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava. No lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Dá-te pressa, não vaciles, hoje Deus te chama para vires pelejar ao lado do Senhor. Entra na batalha onde mais o fogo inflama, e peleja contra o vil tentador. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava. No lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. A peleja é tremenda, torna-se renhida, mas são poucos os soldados para a batalha. Ó, vem libertar as pobres almas oprimidas, de quem furioso
as quer tragar. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava. No lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Amém? Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Esse mês de julho, nós já começamos com os nossos cultos presenciais, às quintas-feiras, dando prosseguimento à nossa volta de rotina presencial. Então, no mês de junho, nós iniciamos os cultos somente aos domingos, e agora no mês de julho nós temos encontros na quinta e no domingo, às 19h30 na quinta, às 19 horas no domingo, para nós louvarmos juntos ao Senhor, celebrando a comunhão. Tá bom? Eu espero que você tenha tido um ótimo culto quinta-feira. Eu estava de serviço. Eu tenho certeza que Deus falou no seu coração. E eu espero que você possa estar conosco, nos abençoando e nos ajudando nas quintas e nos domingos, tá bom? Que você possa vir para a igreja. Eu acho que você possa vir para a igreja com alegria, com força, com vontade de adorar, com vontade de buscar, com vontade de clamar, para que Deus escute a nossa oração, para que Deus ele possa nos visitar, tá bom? Vamos dar continuidade nessa manhã ao artigo de fé arrependimento. Na semana passada nós falamos um pouco sobre as definições, sobre o que o manual da Igreja do Nazareno diz. Eu vou estar fazendo aqui uma recapitulação rápida, até nós entrarmos nas referências bíblicas acerca desse arrependimento, acerca desse artigo de fé, acerca do arrependimento. Cremos que o arrependimento, que é uma sincera e completa mudança do pensamento, no que diz respeito ao pecado. Lembre-se que na introdução da semana passada, nós falamos sobre essa mudança de pensamento, do termo, no significado da palavra arrependimento, da metanoia, da mudança de mente, que leva à mudança de comportamento. E falamos também acerca do pecado. O pecado original, e o pecado pessoal, aquele que nós dizemos que é o pecado cometido, incluindo o sentimento de culpa pessoal e o afastamento voluntário do pecado. Eu falei que de todas as coisas que Deus fez por nós, existe uma que Ele não pode fazer por nós. E o desejo de afastar-se do pecado precisa ser voluntário, precisa ser meu, precisa ser seu. É exigido de todos aqueles que, por ato ou propósito, se fazem pecadores contra Deus. O Espírito de Deus dá a todos que quiserem arrepender-se a ajuda benigna da penitência do coração e a esperança da misericórdia, a fim de que possam crer para o perdão e a vida espiritual. Eu quero pedir aos irmãos que estão participando comigo hoje, nessa manhã, que vocês possam definir, em poucas palavras, até agora, o que vocês aprenderam sobre o arrependimento.
O que é o arrependimento? Você precisa saber isso, porque tem gente buscando bênção na igreja, tem gente buscando reconhecimento na igreja, tem gente que tem 20, 10, 30 anos na igreja e não consegue definir o que é arrependimento. E não consegue definir o que é arrependimento. E eu quero que você, da Igreja Nazarena Central, que nos visita, tenha isso bem gravado no seu coração. Porque independente da Bíblia Sagrada estar no seu aparador ou na cabeceira da sua cama, o que vai fazer você não pecar contra Deus é ela estar gravada no seu coração. Obrigado, Janto. O arrependimento é a dor sentida pela dor causada. Glória a Deus. É a dor que se sente pela dor que se causou no outro. Não é verdade? E essa dor vai me levar a não fazer mais, a me afastar daquilo que causou aquela dor. Tá bom? Mais alguém? Mais alguém? Eu quero que você saiba que Jesus te ama, que a igreja te ama, que nós te amamos, eu como pastor te amo. Mas se você está na igreja, se você está frequentando a igreja, que você ainda está cometendo os mesmos erros, quando você tinha 14 anos, você cometeu um erro. Aí você fez 20 e você comete o mesmo erro. Aí você fez 30 e comete o mesmo erro. E durante esse tempo todo você está na igreja. Aí eu quero te dar uma notícia e dizer que você não vivenciou de verdade uma conversão. Você ainda não vivenciou um novo nascimento em Cristo Jesus. E isso é muito sério mesmo. Milhares e milhares de cristãos estão vivendo um verdadeiro inferno, estão vivendo uma verdadeira desgraça familiar, estão vivendo verdadeiros problemas, porque não se permitiram o arrependimento para que a graça do Senhor venha abundar aonde abundou o pecado e venha fazer com que você não cometa os mesmos erros e que você possa viver o aperfeiçoamento, para que você possa melhorar, para que você possa ser uma pessoa melhor. Aí você vive de tempo em tempo cometendo o mesmo erro, fazendo a mesma coisa de quando você estava recém-casado. A pessoa recém-casada, ela comete muitos erros. E também a paciência para aqueles erros que são cometidos, ela é um pouco maior. Porque se entende que está tudo no começo. E a esposa acredita que o marido vai melhorar. O marido acredita que a esposa vai melhorar. Mas quando se passa 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos de relacionamento, você comete os mesmos erros de novo, e você comete o mesmo erro de novo, isso vai desgastando a relação. Isso vai trazendo um problema seríssimo para a relação, que dificilmente a pessoa consegue reverter. E é por isso que nós estamos vivenciando muitas separações, inclusive na igreja. Por quê? Porque as pessoas não estão vivenciando o arrependimento, as pessoas não estão vivendo sobre a graça, as pessoas não estão se permitindo vivenciar o novo nascimento em Cristo Jesus, estão cometendo os mesmos erros, os mesmos delitos, e isso vai desgastando a relação. Lembre-se que isso acontece no Gênesis. Quando Deus, ali pelo capítulo 3, ele fala: o meu espírito não contenderá eternamente com o homem.
O homem, ele é continuamente mal. O homem, ele é continuamente mal. O homem, ele vai se degradando. Então, ao se degradar, ele não se arrepende. E isso está lesando a minha comunhão como homem, né? Em outras palavras, o que Deus quis dizer. Então Deus decide dar um basta naquele relacionamento que ele tinha com o homem e ele envia o dilúvio. Entendeu, irmãos? Então, preste bem atenção. Não há casamento que resista aos mesmos e constantes erros durante anos. Não há. Não há relacionamento que resista a isso. Ah, pastor, eu conheço sim. A minha mãe, ela se anulou. Não é verdade. É verdade, ela se anulou. Então isso aí não foi uma vida conjugal correta. Ela se anulou e ao se anular ela fez o seu pai feliz, mas ela viveu uma vida infeliz. E vou te falar, hein? Torcendo muitas das vezes para se ver desobrigada do relacionamento com seu pai, para que ela pudesse se ver livre e que ela pudesse alcançar a felicidade. É assim que eu funciono. Tá bom? Vamos lá. O diácono Fábio ou a diaconisa Luana, não sei, colocou aqui: arrependimento é quando fazemos algo ou pensamos que nos provoca dor ou lamentação. É isso aí. Pensamos que nos provoca dor ou lamentação. Que nos provoca dor, né, irmãos? A Luciana botou: acaba vivendo um círculo ano após ano. É verdade. Na verdade, irmã Luciana, Pai do Senhor, irmão Marcelo, glória a Deus. Muitas pessoas vivendo nessa condição. A Igreja do Nazareno Central. Já deve ser a minha esposa que está comentando como a igreja, né? A bem da verdade, irmã Luciana, é que as tradições herdadas de família, os problemas herdados de família, as culturas herdadas da família, o meio que nós vivemos, ele influencia bastante nessa condição. É o que as pessoas vão chamar de maldição hereditária. Coisas que nos perseguem, coisas que nos acompanham. E aí, ele fala assim: eu não acredito em maldição hereditária. Eu não acredito que isso venha a nos acompanhar. Você pode dizer que você não acredita. Mas se você for olhar legal, você vai perceber que os erros que acompanharam seus pais, eles batem à sua porta. Eles batem à sua porta. Aqueles que estão em Cristo Jesus e que conseguiram ter uma ótica espiritual da sua vida de fora, podem colaborar comigo e se verem dentro da mesma história dos seus pais, dentro do mesmo contexto. Se não houver uma conversão, se não houver uma intervenção de Deus na vida do homem, os espíritos que atuavam na destruição familiar dos nossos pais vão bater a nossa porta. E dentro da nossa natureza e dentro da nossa herdade dos nossos pais, nós também vamos ter fraquezas como eles tiveram. E provavelmente esses espíritos vão atuar nas mesmas fraquezas que nós tivemos, porque eles vão seguir uma receita. Pode ser que dê certo, pode ser que dê errado, mas na maioria das vezes eles acertam. Porque muitas das vezes o homem ele herda do seu pai a cultura da bebida, a cultura do se embebedar, e o espírito age da mesma forma. E da mesma forma que ele fez um pai alcoólatra, ele faz o filho alcoólatra. A mesma coisa que ele fez na vida do pai drogado, ele faz na vida do filho drogado. O filho que observou durante muitos anos, durante muita vida, a agressão familiar e o trato do pai com a mãe, ele tende a repetir, ele tende a somatizar, ele tende a fazer a mesma coisa. E quando há uma intervenção em Cristo Jesus,
é que dá a oportunidade desse filho nascer de novo e fazer diferente. Só que a ponte para que isso aconteça chama-se arrependimento. Chama-se arrependimento. Sem o arrependimento, irmão, não tem como isso acontecer. Não tem como isso acontecer. Quando eu cometo um ato, quando eu cometo um erro, quando eu cometo um pecado, e eu não me arrependo desse pecado, eu não confesso esse pecado, a probabilidade de eu cometer esse pecado novamente, e esse pecado já não mais perdão, e esse pecado já não mexer mais comigo, é muito grande. Entenderam? O Jonathan está colocando, isso é verdade. Eu mesmo novo, quando desviado, já sofria os erros dos meus pais. Acontece, irmãos. Acontece. Acontece. Às vezes você não consegue identificar porque você às vezes cresceu só com a mãe, ou você só cresceu só com o pai. Aí você não consegue identificar. Agora, aqueles que cresceram com pai e mãe, que conhecem a Cristo Jesus, começam a ter uma ótica de verdade e começam a enxergar. Isso, pastor. Arrependimento verdadeiro que gera mudança de direção, né? Exatamente, porque senão é remorso. O remorso, irmãos, ele é isso, é o inverso do que o pastor Márcio está falando. O arrependimento de verdade é o contrário do remorso. Não existe maior arrependimento ou menor arrependimento. Existe o arrependimento de verdade. Porque o que não é arrependimento de verdade gera remorso. E o remorso não é dor. Remorso é um sentimento que nos traz a penitência e nos traz a dor de nós termos errado, mas porque você não se permite errar. Você acha que você é bom demais para poder errar. Você é perfeito demais para poder errar. E quando você erra, você se culpa. Como é que eu pude cometer esse erro? Como é que eu pude ser tão... eu não aceito esse erro. Eu não aceito ter errado dessa forma. Aí você se penitencia. Mas você não está sentindo dor pela dor que você causou. Você está sentindo dor pelo erro que você fez e pela consequência que esse erro vai trazer para você. Para você, não para o outro. Então, uma vez que você sente o peso pela consequência do erro que vai trazer para você, você só precisa se punir para se ver aliviado, independente do que o outro sente. Uma vez que você se sente aliviado pela penitência que você causou a você mesmo, agora você continua de forma livre, até mesmo pronto para fazer com outra pessoa, mas você vive a sua vida indiferente do que você causou no outro. Só que o que vai te liberar para o perdão e para a misericórdia é o perdão do outro que você causou a dor. E esse é que é o problema. Quando a gente vive indiferente ao perdão do próximo. Só que é ele que vai nos liberar, irmãos. Enquanto ele não nos liberar, você fica preso. Infelizmente, mas é verdade. Você fica preso. É isso aí, pastor. Remorso não dura nem um fim de semana. Aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. O verdadeiro arrependimento nos leva a deixar a conduta do pecado. Amém, irmãos? Vamos prosseguir. Deus abençoe. Obrigado pela participação de todos vocês. Nós temos sentido falta de bastante irmãos, né, na escola bíblica dominical. Mas isso é natural. Tem alguns que são vencidos pelo sono. Tem alguns que são vencidos pelo cansaço. Outros que realmente não se importam. Só que eu já passei da fase, irmãos, de entender que as coisas de Deus tem que partir de um coração voluntário.
e contrito. O próprio Deus fez isso, não é verdade? Eu já dei o exemplo aqui na semana passada da minha própria filha, que eu não acordo para assistir escola dominical. Não acordo ninguém da minha família para assistir escola dominical. 10 horas da manhã eu começo a escola dominical, adorando e bendizendo ao nome do meu Senhor. E ensinando a palavra de Deus naquilo que o Espírito Santo nos permite. Porque eu entendi que o amor de Deus ele é muito semelhante a isso. Deus tem todo o poder, Deus ele é soberano, Deus ele dentro da sua soberania, ele tem todo o poder no céu e na terra. Então eu também, como pai, eu tenho poder para chegar no quarto e acordar todas as minhas filhas e obrigá-las a assistir a escola bíblica dominical. Desse exemplo semana passada, que a Lohane estava assistindo e eu não acordei também. Como hoje também eu não acordei e eu acho que ela também não está assistindo. Nós chegamos tarde do Rio, muito cansados, e ela também não é obrigada a estar todo domingo na escola dominical, porque é minha filha. Entendeu? É essa confusão que as pessoas fazem e por isso que muitos pastores perdem seus filhos, infelizmente. E aí, irmãos, mas voltando aqui, saindo um pouco da minha vida e voltando para o assunto, Deus ele tinha todo o poder de chegar, acordar, fazer, não, vamos embora, eu quero. Só que paga tem isso? Que valor tem isso? Né? Então Deus espera que nós façamos as coisas de coração, com amor e de forma voluntária. Tá bom? Vamos lá. Mas obrigado, claro que você que está conosco sempre, você tem um valor, né, diferenciado. Não tem como a gente não enfatizar isso, tá? Deus abençoe. Vamos lá, algumas referências acerca do arrependimento. Segunda Crônicas, vamos lá, texto muito conhecido, até mesmo citado em muitas das nossas pregações, em muitos dos aniversários da nossa igreja, em uma das últimas pregações que eu falei sobre o templo. Segunda Crônicas, capítulo 7, versículo de número 14, vai dar início a nessas referências sobre o arrependimento ainda no Antigo Testamento, tá bom? No Antigo Testamento. Jonathan está falando, se pedimos perdão e a pessoa não nos perdoar, pode acontecer de sermos atormentados no mundo espiritual. Não, Jonathan, presta atenção. O ato de você arrepender, sentir a dor e você buscar o perdão dessa pessoa é a atitude que você deve tomar diante do fato. Agora, a pessoa não te perdoar é outra coisa. Aí já é ela com Deus. Lembrando que o que gera na outra pessoa o sentimento de perdão é o verdadeiro arrependimento e a verdadeira dor que você sente. Se você for até essa outra pessoa só para você, de forma aparente, mostrar que você está preocupado e que você se arrependeu, mas que de fundo e verdade isso não gerou em você uma dor e um arrependimento, essa outra pessoa vai sentir. Pode ficar tranquilo, ela vai sentir que o que você está falando é da boca para fora. Que o que você quer é se sentir melhor. Entendeu, meu filho? Porque ela vai sentir o que você quer, se sentir melhor. Isso não vai gerar nela a misericórdia necessária para te perdoar. Porque te perdoar não é te desculpar. Te perdoar é te perdoar e continuar falando com você, brincando com você. Perdoar é estar do teu lado, perdoar é sentar com você na cantina, perdoar é continuar compartilhando dos sonhos com você, perdoar é participar do Nasativo com você. Por que é perdoar? Perdoar, eu te libero da pena. Eu te libero da pena, eu te libero da penitência pelo teu erro.
Então, quando a pessoa não enxerga um verdadeiro arrependimento e dor causada pelo que você fez, ela provavelmente vai só te desculpar. O que é te desculpar? Não, beleza, Jonathan, eu te desculpo, né? A gente continua convivendo, mas eu não me sento para comer mais nada com você, porque eu acho que você deveria pagar pelo que você fez e você não pagou, entendeu? Isso não faz da pessoa errada não, tá, irmãos? Isso não faz da pessoa errada não. O apóstolo Paulo, ele diz que se você vivenciar com uma pessoa e você identificar nela que ela não se arrependeu de verdade e que ela continua incorrendo nos mesmos erros com você, o apóstolo Paulo orienta que você não deve nem mais comer com ela, nem mais sentar com ela para fazer nada. Tá bom? E isso não vai levar você para o inferno, não. Isso não vai penitenciar você, não. Tá bom? Pode ficar tranquilo. Então as pessoas têm que se arrepender de verdade. Porque, Jonathan, as pessoas cobram muito das outras um verdadeiro perdão, mas se cobram muito pouco delas um verdadeiro arrependimento. Entendeu? Os pais cobram muito dos filhos um verdadeiro perdão, mas se cobram muito pouco deles um verdadeiro arrependimento. E acham que porque são pais, e acham que porque já estão em uma determinada idade, eles não precisam se arrepender. E aí, esse mesmo relacionamento que a gente enxerga entre pais e filhos, a gente vai enxergar entre Deus e criatura, entre Deus e os filhos de Deus, entre nós e o Senhor. E a gente vai ter esse tipo de convivência deturbada com Deus. E Deus não quer isso de nós. Deus quer filhos que expressem um verdadeiro arrependimento, que sintam dor pela dor causada em Cristo Jesus. Esse hino que eu cantei na semana passada, não foi isso que eu falei, não. Então não precisamos nos arrepender e perdoar, meu pastor? Não, em momento nenhum eu falei isso. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. É o contrário. Você precisa se arrepender e você precisa perdoar. O que eu falei é que o que gera o perdão no outro, não. O que eu falei é que o que gera perdão no outro é o verdadeiro arrependimento. O que gera perdão no outro é o verdadeiro arrependimento. Se eu fiz alguma coisa com você, e eu vou cumprir a palavra na minha vida, e eu vou confessar o meu pecado, você vai ter que sentir a minha dor. Você vai sentir a minha dor. E ao sentir a minha dor, você vai me perdoar. O que eu estou querendo dizer é que as pessoas estão vivendo uma falsidade. E elas não se arrependem de verdade. E elas, por sentirem remorsos e para se sentirem melhor, elas da boca para fora pedem perdão. Me perdoa, Luana, mas da boca para fora. E é por isso que você, ao ouvir essa palavra, me perdoa, Luana, você não sente que aquela pessoa está realmente arrependida. E isso não gera em você um sentimento de perdão, gera um sentimento de desculpa. Desculpa, não de perdão. É diferente. A desculpa vai fazer com que você, toda vez que conviver com aquela pessoa, lembre do mal que ela te fez e que ela, como se ela estivesse te devendo ainda alguma coisa. E faça muitas das vezes que você até comente com outras pessoas o que aquela pessoa te fez. Mas o perdão não. O perdão você perdoa mesmo. E o seu amor por aquela pessoa aumenta. Ele não diminui. Entendeu? O seu amor por aquela pessoa, ela aumenta, não diminui. Entendeu? É por isso que você vai ver Cristo Jesus na cruz do Calvário e vai dizer: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E aí você vai ver esse amor que constrange.
Um amor que Deus olha para a humanidade e ainda consegue perdoar e continuar amando esta humanidade. Mas Isaías diz que ele veria o fruto do seu penoso trabalho. Então, na cruz do Calvário, Cristo já enxergou pessoas que sentiriam a dor pela dor que causaram nele. Sentiriam a dor pela dor que causaram nele. E se fariam pecadores. E buscariam o perdão de Deus. É isso que nós precisamos fazer. Constantemente buscarmos o perdão de Deus pela dor que causamos em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Tá bom? É isso que eu quero dizer, tá, Luana ou Fábio? Nós devemos se arrepender sim, nós devemos perdoar. E isso é ser crente. A vida do cristão é arrependimento e perdão. Arrependimento e perdão. Só que eu não tenho como enganar vocês. O que acontece é um perdão fuleiro, não, um arrependimento fuleiro, um arrependimento mentiroso, que eu faço uma coisa com você hoje e eu não sinto dor por isso, e eu falo perdão da boca para fora, você me perdoa também da boca para fora, e amanhã eu vou e faço de novo. Entendeu? Amanhã eu faço de novo. Aí eu falo perdão de novo, aí você me perdoa da boca para fora. E estamos vivendo uma igreja fake news. Uma igreja fake news. Uma igreja que diz que perdoa, uma igreja que perdoa, uma igreja que diz que se arrepende, uma igreja que se arrepende. Só que a gente está enganando às vezes uns aos outros, só que Deus está vendo tudo. O que me deixa na dúvida é que se uma pessoa pede perdão com arrependimento sincero e a pessoa não perdoa, o perdão de Deus está retido para quem errou? Não. Foi o que eu respondi para o Jonathan. Irmã Luciana, foi o que eu repeti para ele. Se você pediu perdão e é sincero, se você pediu perdão e é sincero, a palavra de Deus vai se cumprir na sua vida. Aquele que confessa os seus pecados e os deixa encontrará misericórdia. Você vai encontrar misericórdia. Você vai encontrar, não tem jeito, não tem. Essa lei, ela não tem duplo sentido. É uma coisa só. Se você confessou e você deixou, você vai encontrar misericórdia. Tá bom? Não tem como dar errado. Não tem como dar errado. O que eu estou falando é que, infelizmente, não é assim que acontece. Não é sincero. Não é sincero. E uma vez não sendo sincero, irmãos, está tudo errado. Não se engana. Não se engana. Não se engana porque dá tudo errado. Tá bom? 2 Crônicas 7,14, amém? Diz assim a palavra do Senhor. Templo terminado, né? Versículo 11, né? Versículo 11. Templo terminado. Salomão encerra, ora, e aí o versículo 11 vai dizer: assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, se converter, ou seja, se arrepender, a metanoia, conversão, mudança de mente que leva à mudança de direção, que leva à mudança da forma como eu vejo as coisas. Irmãos, o verdadeiro arrependimento abre os nossos olhos para a vida. Abre os nossos olhos para a vida.
Abre os nossos olhos para o nosso ambiente familiar. Abre os nossos olhos para a nossa casa. E essa abertura dos nossos olhos tem que servir como lenha, como fonte de energia para você mudar de vida, para você mudar a tua história. Sem nenhum tipo de mágoa ou rancor por aquilo que aconteceu, deixando as coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo. Então, ela precisa de uma combustão, uma energia para que eu tenha força, para que eu avance para tudo que está diante de mim, abandonando tudo aquilo que veio me acompanhando até aquele determinado momento. Entenderam? Então, quando eu abro os meus olhos para esse fato, eu preciso realmente caminhar em direção a uma mudança de vida. Então, quando eu me arrependo, é como se uma linha do tempo se criasse, demarcando todos os meus erros e que me seguem da minha trajetória e passa pela trajetória dos meus pais e vai embora. Você vai enxergando aquilo e aí você olha para sua frente e você vê sempre dois caminhos. O caminho que te leva a uma vida diferente e o caminho que te leva a viver as mesmas coisas. Só que o caminho que te leva às mesmas coisas é um caminho que a Bíblia vai chamar de caminho da porta larga. E o caminho que te leva à conversão é o que a Bíblia vai te chamar de caminho da porta estreita. O caminho que te leva ao caminho das mesmas coisas é um caminho que te leva aos prazeres e à vontade do teu corpo, da tua carne e do teu coração, que vão te levar sempre para o mesmo lugar. E o caminho que te leva para a porta estreita, o caminho que te leva à conversão, é um caminho sempre mais difícil de trilhar. É o caminho sempre que tem mais pedra. É um caminho que sempre tem mais sacrifício. Deus, para trazer a conversão à humanidade, ele seguiu pelo caminho mais difícil, levando Cristo Jesus à cruz do Calvário, para que nos proporcionasse uma nova trajetória, para que nós pudéssemos mudar a nossa direção, que era uma direção de morte para uma direção para a vida. Para a vida. E essa dor causada em Cristo precisa causar em nós o arrependimento, para que nós possamos mudar de vida. Mudar de vida. Quando isso não causa em você essa dor, irmãos, você vai incorrendo nos mesmos erros. E aí vai sofrendo, tá bom? Olha, se o meu povo se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu. Então, depois disso tudo, eu ouvirei do céu. Eu perdoarei os seus pecados, ou seja, eu livrarei ele da sua pena e sararei a sua terra. Coisa linda, né, irmãos? Coisa linda. Coisa linda. Eu ouvirei dos céus. Eu ouvirei dos céus. Então, com base nesse versículo, para eu ser ouvido por Deus, eu preciso me arrepender. Então, a pergunta que precisamos nos fazer diante do Senhor, em meio às nossas orações, antes de falarmos com Deus, é se Ele vai nos ouvir. E para Ele nos ouvir, eu preciso me arrepender. Eu preciso me arrepender, né?
Eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados. A sua pena, que era a morte, vai ser perdoada por Deus. E eu sararei a sua terra. Sararei a sua terra. A sua casa não vai ser como a casa dos seus pais. Seu casamento não vai ser como o casamento dos seus pais. A sua vida profissional não vai ser como a vida profissional dos seus pais. A sua vida espiritual não vai ser como a vida espiritual dos seus pais. A sua vida familiar não vai ser como a vida familiar dos seus pais. Se você se converter dos seus maus caminhos, Jesus Cristo vai sarar a sua terra. Amém? Vamos lá. Salmos 32. Livro dos Salmos, capítulo 32. Salmos 32. Salmos 32. Vamos ler até o versículo 7, que ele é pequenininho. Amém? Salmos 32, versículo do 1 ao 7. Você achou? Vamos lá? Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, em cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Esse salmo é de Davi, tá? O meu humor se tornou em sequidão. Versículo 5. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti, há tempo de te poder achar, até no transbordar de muitas águas. Estas a ele não chegarão. Tu és o lugar em que me escondo. Tu me preservas da angústia. Tu me cinges de alegres cantos de livramento. Amém? Lindo salmo, né? Você pode digitar aí, glória a Deus. Você pode botar aleluia, você pode colocar um amém. Lindo salmo, Salmo 32. Vai mostrar a felicidade de um homem que encontra o arrependimento e consecutivamente, por consequência desse arrependimento, o perdão. O perdão. Sabe o que eu tenho percebido muito, irmãos? É que as pessoas não têm uma real noção do que estão fazendo na igreja. Entendeu? Porque antes de eu ir para a igreja e me preocupar com a bênção, antes de eu ir para a igreja e me preocupar com os meus problemas pessoais, eu preciso estar arrependido diante de Deus
e sentir que eu recebi da parte dele o perdão pela minha culpa, que causou a dor que Cristo Jesus teve no Calvário. Quem bateu aquele prego fui eu. Quem botou aquela coroa foi você. Pastor, o senhor está querendo me fazer me sentir mal por isso? Essa que é a verdade. As pessoas entram na igreja, irmãos, e elas têm uma real... Elas se enganam diante de Deus e elas entram na igreja sem nenhum tipo de contrição. Elas se sentam muitas das vezes no banco e esperam ser servidas, como se o Espírito Santo fosse um garçom. Esperam ser servidas, como se o Espírito Santo fosse o maître, Deus é o dono do restaurante, Jesus Cristo é o gerente, o Espírito Santo é o maître, o pastor e os diáconos são os garçons, e o povo fica sentado esperando ser servido. Quando na verdade o nosso culto racional é quando eu e você vamos à casa de Deus, ao templo, aonde Deus vai dizer a Salomão, uma alusão ao templo, uma comparação, um comparativo ao templo, que os meus olhos estarão firmados e atentos para a oração que se faz desse lugar. E que se o povo que estiver nesse lugar se humilhar e orar e converter dos seus maus caminhos, ou seja, o meu culto racional é quando eu me apresento como um sacrifício puro, santo e agradável a Deus. Então eu me apresento, eu venho e eu me sirvo ao Senhor com o coração contrito. Então, o pastor não tem que estar pedindo pelo amor de Deus para as pessoas dar glória a Deus, para as pessoas darem aleluia, para as pessoas louvarem a Deus, para as pessoas engrandecerem ao Senhor. Isso tem que ser uma consciência de quem é servo. Só que eu entendo que isso tem que ser ensinado. E eu estou te ensinando nessa manhã. Entra na presença do teu Deus com o coração quebrantado e contrito. Entendeu? Tem um hino da Fernanda Brum que diz assim: a mão que segurou o martelo, os cravos que feriram o seu corpo eram meus e seus. Aquela coroa e aqueles cravos, quem bateu fui eu, quem colocou fui eu e você. Então, quando eu entro na presença de Deus, eu entro com dor, pela dor que eu causei, e recebo dele o perdão. E quando o perdão dele desce sobre a igreja, irmãos, é uma presença que não tem como suportar. As lágrimas, elas invadem o nosso rosto e trazem transformação. E aí isso vai fazer com que eu não peque contra Deus, que eu fuja do pecado, que eu fuja da transgressão. Tá bom? Salmo lindo, Salmo 32, grava aí, tá? Salmo de Davi. Salmo 51, mais um Salmo de Davi, mais um Salmo lindo, mais um Salmo inspirador acerca desse assunto chamado arrependimento. E
consequentemente estamos falando de perdão também. Salmo 51, vamos ler do versículo 1 ao versículo 17. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho de aula. Estamos com 1h e quase 1h10 de aula de escola dominical. Provavelmente vamos até 1h30 de aula. E os irmãos vão acompanhando aí o relógio, tá? Porque eu estou sem relógio. Vamos lá. Salmo 51, versículo 1. Salmo de Davi. Vai dizer: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Nesse versículo 3, ele fala de algo fantástico. Fantástico, irmãos. O reconhecimento das nossas transgressões. Segura aí, não precisa continuar não. Eu vou continuar, tá? O reconhecimento das nossas transgressões é um ato primordial para quem quer ter uma vida com Deus, para quem quer ter uma vida de arrependimento, para quem quer receber o perdão do Senhor. É uma coisa fantástica. Então, eu preciso reconhecer as minhas transgressões. Você precisa olhar para a sua vida e identificar onde você está errando. Não é possível. Não é possível que todo mundo vê e você não vê. Ou quando você vê, você não quer acreditar. Ou quando você vê, você não quer mudar porque vai dar muito trabalho para mudar. Vai dar muito trabalho para fazer diferente. Vai dar muito trabalho para buscar as coisas de forma diferente. Mas o trilhar com Deus é um trilhar de sacrifício. O trilhar do Evangelho é um trilhar de dores, é um trilhar na qual nós nos crucificamos com Cristo para que com Ele possamos ressuscitar. Eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Versículo 4, ele vai fazer a confissão. Contra ti somente pequei, e fiz o que a teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares, e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e que em pecado concebeu a minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo. Tá vendo? Por que não adianta? Tá vendo? Acho que foi a irmã Luana, ou foi o Fábio, ou foi a Luciana que falou sobre a questão da sinceridade. Tá vendo? O Senhor, ele sonda. O Senhor, ele sonda, ele nos esquadrinha. Se não for sincero, é furada. É furada. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto, me fazes conhecer a sabedoria. Versículo 7, são os pedidos de Davi. E ele começa: purifica-me com sopro e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos. Os pecadores a ti se converterão.
Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Porque te não comprases em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Salmo lindo, que não precisa de muita explicação, não é verdade? Vamos ainda, Isaías capítulo 55, livro do profeta Isaías, capítulo 55. São 11 horas e 12 minutos, o pastor Márcio botou ali alguns minutos atrás. Nossa aula vai até no máximo 11h30. Isaías capítulo 55. Vamos ler, irmãos, 55. Vamos ler o 51 primeiro, Isaías 51. Isaías 51, vamos ler. 51 nós já lemos. Ih, meu Deus do céu. 55, Isaías 55. Nós lemos o Salmo 51, vamos ler Isaías 55. Tá? Isaías 55. Vamos ler até o versículo 7 só, tá bom? Até o versículo 7. Bem que esse texto é lindo, né, irmão? Mas, tá bom? Vamos lá? Isaías 55. Ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas. E vós que não tem dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro, sem preço, vinho e leite. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não se pode satisfazer. Ouve-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com gordura. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Eis que eu o dei como testemunha aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para ti, por amor do Senhor, teu Deus, e do Santo de Israel, porque ele te glorificou. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Versículo 7. Deixe o ímpio seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor. E uma vez você fazendo isso, a parte B do versículo entra. Que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Amém? Deus é grandioso em perdoar. Deus me perdoa, Deus te perdoa. O nosso Deus é perdão, é amor. É perdão e amor. Então, que eu e você possamos tornar-nos para o nosso Deus.
tornar. Eu, na minha visualização de live aqui, eu não sei se esse número é correto, temos 12 pessoas participando da nossa live. Irmão, se essas 12 pessoas conseguirem entender esse artigo de fé, se essas 12 pessoas conseguirem entender o seu papel dentro do culto como oferta agradável a Deus, o seu papel de arrependimento, o seu papel de dor causada pela dor sentida. E se eu e você entrarmos com essa consciência, eu não estou querendo dizer, irmãos, que você tem que ir para a igreja e se punir na frente dos outros para que as pessoas vejam. Andar maltrapilho porque você está triste, porque você está arrependido. Muito pelo contrário. O que tem que mudar é a consciência, é a minha e a sua consciência. Uma vez que nós entrarmos na presença do Altíssimo, com a consciência de que em pecado nos concedeu a nossa mãe, que em iniquidade nós fomos formados, mas que Deus é longânimo e é poderoso em perdão, e que a sua misericórdia me alcançou, e que Ele me deu vida e vida em abundância. O meu louvor é diferente, a minha adoração é diferente, a minha gratidão é diferente. E aí, tudo o que Ele pode fazer por mim nesta terra se torna secundário, porque eu tenho a real noção do que Ele fez por mim na cruz do Calvário. Entenderam? Quando o crente de verdade tem a noção exata do que Deus fez no Calvário, tudo o que Ele pode fazer na terra por mim se torna secundário. Então, a sua graça que superabundou, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A sua graça que superabundou, e além de me dar salvação, me deu família, me deu sustento, me deu saúde, me deu amigos, me deu uma igreja, me deu comunhão, me deu um sorriso, me deu felicidade, me deu paz, me deu tranquilidade, me deu um lar, me deu um carro, me deu uma bicicleta, me deu um trabalho, me deu um salário, além de ter me dado a salvação eterna, além de ter me dado a salvação do Calvário. Ou seja, irmãos, então não tem como eu ir para um culto a Deus. É por isso que eu estou falando, as pessoas que vão para um culto e apresentam um culto frio a Deus, apresentam um culto, não tem noção disso, não tem esse aprendizado, mas você tem. Então, se essas 12 pessoas entenderem o papel do arrependimento dentro do contexto bíblico e saberem o que é ser arrependido e se prostrarem diante de Deus em adoração, irmãos, o perdão de Deus desce sobre a igreja e a presença é uma coisa que incendeia. É isso mesmo, irmão Luciano, incendeia, pega fogo, não tem como. Mas as pessoas que não aprendem perecem pela falta do conhecimento. Perecem e fazem o quê? Sentam naquele banco e esperam ser servidos. E avaliam a alimentação que lhe é servida. O pastor Márcio hoje não foi muito bom, não. O diácono Fábio hoje não estava muito inspirado, não. E o pastor Leonardo hoje está vazio. Porque o alimento hoje não foi muito bom, não. Rapaz, o pastor hoje, caramba, cara, que alimento, que coisa, sabe? Aí eu fui bem servido, hoje eu fui bem servido, estou saindo da igreja alimentado, olha, caramba. Quando na verdade, irmãos, o prato principal é eu, o prato principal é você. O sacrifício sou eu, o sacrifício é você. Quando eu me apresento como esse sacrifício, quando eu venho e sirvo, a presença aparece, a presença desce. Tá bom? Vamos lá? Continuando aqui. Vamos olhar mais uma referência. Jeremias, capítulo 3,
livro do profeta Jeremias, capítulo 3, é outro texto lindo também, já muito pregado, e eu falo com orgulho sobre muito pregado, porque eu tenho certeza que a Igreja do Nazareno Central não está enganada acerca da Bíblia Sagrada. Nesse sentido aí a gente pode ficar bem tranquilo. Jeremias capítulo 3, irmãos, versículo, vamos ler. Vamos ler do versículo 12 ao 14, para eu conseguir olhar mais umas referências aqui, tá? Eu ainda nem entrei no Novo Testamento, tô só no Antigo. Referências bíblicas no Antigo Testamento acerca da necessidade de arrependimento, que é o nosso artigo de fé, tá bom? Jeremias 3, versículo 12 ao 14. Diz assim: vai, pois, e apregoa estas palavras para a banda do norte, e dize: volta, ó rebelde Israel, diz o Senhor, e não farei cair a minha ira sobre vós, porque benigno sou, diz o Senhor, e não conservarei para sempre a minha ira. Somente reconhece tua iniquidade, que contra o Senhor teu Deus transgrediste, e estendeste os teus caminhos aos estranhos, debaixo de toda a árvore verde, e não deste ouvidos à minha voz, diz o Senhor. Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu vos desposarei e vos tomarei, a um de uma cidade e a dois de uma geração, e vos levarei a Sião. Versículo 15. E vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência. E sucederá que quando vos multiplicardes e frutificardes na terra daqueles dias, diz o Senhor, nunca mais se dirá a arca do concerto do Senhor, nem lhes virá o coração, nem dela se lembrarão, nem a visitarão, e isso não se fará mais. Não vou continuar lendo aqui não, irmãos, tá bom? Por causa das outras referências. Esses textos de Jeremias são avisos do Senhor Deus acerca do que aconteceria com o povo e do que aconteceu após o povo não ter ouvido a voz do Senhor seu Deus e fazendo com que ele se perdesse em meio a 70 anos de cativeiro. Tá bom? Vamos ler ainda, irmãos, Ezequiel, para nós partirmos para o Novo Testamento. Eu não sei se vai dar tempo de eu falar do Novo Testamento nessa aula, então eu acho que eu vou encerrar no Antigo Testamento e na próxima aula eu falo sobre o Novo, tá bom? Na próxima aula eu fiz 2 aulas seguidas. Na próxima aula eu vou estar abrindo, né, para o pastor Márcio fazer a escola bíblica, se dentro da agenda, se ele não tiver nenhum compromisso, ele vai estar fazendo esta aula da semana que vem, para ele estar dando início e continuidade a outro artigo de fé. Porque eu estou falando de um, ele está falando de outro. Ele encerrou as escrituras e ele vai estar iniciando outro. E aí na minha próxima aula eu vou falar
sobre as referências bíblicas do arrependimento do Novo Testamento. E eu estou encerrando no Antigo agora com Ezequiel, capítulo 18. Ezequiel, capítulo 18. Nós vamos ler os versículos 30 a 32. Vamos ler o capítulo 33, do 14 ao 16, encerrando essa parte do Antigo Testamento. Ezequiel 18, versículo 30, né? Ezequiel 18, versículo 30 ao 32. Portanto, eu vos julgarei, a cada um conforme seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Jeová. Vinde e convertei-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões, com que transgredistes, e criai em vós um coração novo, e um espírito novo. Pois, por que razão morrereis, ó casa de Israel? Porque não tenho prazer na morte do que morre, diz o Senhor Jeová. Convertei-vos, pois, e vivei. Amém? Convertei-vos, pois, e vivei. Eu quero que vocês saibam que eu não estou atribuindo os textos do Antigo Testamento à nossa convivência. Tá bom? Eu não estou dizendo que Ezequiel está falando para mim e para você. É o fato que aconteceu, e todo esse ensinamento nos serve como espelho, nos serve como exemplo, tá? Porque, como exemplo, sabemos que o que aconteceu com eles, e, irmãos, o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, nós não podemos nos enganar achando que se eles não ouviram e nós não ouvimos também, nada vai acontecer. Não se engane com isso, tá bom? Então são todos exemplos. E aí, no próximo aula, nós vamos seguir sim para os ensinamentos de Jesus acerca desse tema. E aí já começa a ser uma coisa mais particular, tá bom? De Cristo com a igreja, tá bom? Ainda no livro de Ezequiel, capítulo 30, capítulo 33, versículo 14 ao 16, encerrando assim essa parte da nossa escola bíblica dominical. Ezequiel 33, vamos ler do versículo 14 ao versículo 16, tá? Para nós encerrarmos. Somente essa parte só. Diz assim: quando eu também disser ao ímpio, certamente morrerás, se ele se converter do seu pecado e fizer juízo e justiça, restituindo esse ímpio o penhor, pagando o furtado, andando nos estatutos e não praticando iniquidade, certamente viverá e não morrerá. De todos os seus pecados com que pecou, não se fará memória contra ele. Juízo e justiça fez, certamente viverá. Amém? Coisa linda, né, irmãos? Então, que eu e você possamos nos converter, tá? São 1h32 de escola dominical. Eu encerro esse bloco falando das referências do Antigo Testamento acerca do arrependimento. Eu espero que essa aula tenha sido de grande valia para a sua vida, tá bom? E que nós possamos assim, dentro da graça e do conhecimento do Senhor, buscarmos ser pessoas melhores. Buscarmos verdadeiramente, irmãos,
uma vida com Cristo, uma vida de adoração, uma vida de gratidão, uma vida de arrependimento. Tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te dê um ótimo almoço e que logo mais que nós possamos estar juntos, louvando, agradecendo, bendizendo o nome do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Zenaide botou, ele não muda, nós que mudamos. Deus abençoe, tá, Zenaide? Parabéns, obrigado. Ótima aula, pastor. Obrigado, Jonathan. Jesus abençoe. Amém, irmã Sandra. Amém, pastor Márcio. Até logo mais, irmãos. Deus abençoe. Muito obrigado. Estaremos adorando em nome de Cristo Jesus. Obrigado, pastor. Eu espero estar com os irmãos. Eu vou estar de máscara. Se eu não estiver espirrando, tossindo muito, eu vou estar indo, vou estar de máscara, vou ficar afastado de todo mundo. Vou tentar até pregar de máscara para não ficar toda hora fungando, né? Chama-se fungando na frente da câmera, para as pessoas não ficarem falando aí que eu estava pregando e resfriado e pregando e já me matando, dizendo que eu estava com tudo quanto era coisa e falando para o povo. E vou tentar falar assim, do jeito que eu estou falando aqui, vou tentar pregar, né? Se for eu que for ministrar dessa forma que eu estou pregando aqui, não sei se eu vou conseguir, mas vou me esforçar e para que possamos estar juntos celebrando a comunhão, tá bom? Em nome de Jesus, Fabinho. Em nome de Jesus, teremos a nossa Santa Ceia do Senhor, primeiro domingo do mês, tá bom? Peço aí a diaconisa Luana, ao diácono Fábio, faça um contato aí com a Carla, veja por favor se tem todos os elementos, está faltando alguma coisa, para ver se dá tempo ainda de nós adquirirmos, né? Se está faltando as coisas lá, mas eu acredito que não está faltando nada, tá bom? Os irmãos do grupo de risco, se desejarem, né? Se desejarem, eu vou, teremos lá na igreja os kits para os irmãos do grupo de risco, que a diaconisa Luana faz com o maior carinho. Mas ela faz com o maior carinho, mas muitos irmãos não vão buscar. Nem vão buscar, nem participam da live e nem tomam Santa Ceia. Aí eu vou chegar aqui e vou dizer que você tem que fazer isso, irmão. Se você não entendeu o porquê que se faz isso, eu já passei dessa fase. Tá bom? Mas a nossa parte vai ser feita. Nós vamos proporcionar o kit. Os nossos irmãos do grupo de risco que sempre ceavam conosco através da live, a nossa irmã Sandra, nosso irmão Luciano, já estão frequentando a igreja, já com a sua máscara, com o seu isolamento social. Então eu acredito que eles vão estar conosco de forma presencial. Então os demais que fazem parte do grupo de risco, que nem vão para a igreja, que nem assistem a live e que nem vão buscar o elemento, tá bom? Eu peço aos irmãos, os familiares da irmã Maria, que gozam de perfeita saúde e que transitam, né, para vários lugares, possam transitar também até a igreja e, por gentileza, pegar o elemento lá conosco a partir das 18 horas e levar para ela, para que ela possa cear. E, se possível, abre lá a live no seu telefone ou no computador para que ela possa cear conosco, tá bom? Visto que a irmã Maria tem mais de 80 anos de idade, muito menos eu gripado vou lá levar nada para ela, até porque ela tem que realmente ficar em isolamento social e jamais eu me culparia por ter ido lá fazer qualquer tipo de coisa e saber que a irmã Maria pegou qualquer tipo de coisa por causa da minha visita, sendo ela tendo familiares saudáveis ao seu redor e que podem fazer isso de forma perfeita e que nada de mal vai acontecer com ela. Então nós vamos fazer a nossa parte, tá, irmãos? Independente do que falarem ou deixarem de falar, vamos fazer a nossa parte. E nós não vamos nos comover com nada que falarem da gente. Vamos continuar fazendo a nossa parte, tá bom? Passamos dessa fase de entrar num nível de preocupação com o que falam da gente. O que importa de verdade é o que nós somos diante de Deus de verdade, porque é isso que vai valer. Deus vai nos sondar o nosso coração e vai saber se tudo que fazemos é de verdade
ou se nós estamos agindo de forma fingida, e aí sim Ele vai nos reprovar. Tá? Que Deus abençoe a todos os irmãos. Tá? Logo mais, em nome de Jesus, estaremos juntos glorificando o nome do Senhor. Santo, eterno, bendito, nós te adoramos, nós te bendizemos, nós te glorificamos. Muito obrigado pela oportunidade de termos, ó Deus, o texto bíblico, o ensinamento, Pai. Ó Deus, pela oportunidade de fazermos parte desta denominação, ó Deus, que se preocupou em linkar artigos de fé, Pai, tão importantes, ó Deus, para a vida saudável do cristão. Meu Deus, que possamos entrar com o coração quebrantado e contrito na Tua presença. Ó Deus, que possamos entrar, Deus, com gratidão. Ó Deus, que possamos sentir a dor que Te causamos na cruz do Calvário. E que possamos sentir o Teu perdão. Ao sentirmos o Teu perdão, as lágrimas invadem o nosso rosto, Pai. E nos levam ao conhecimento de que somos filhos de Deus. De que fomos aceitos pelo Senhor. Ah, meu Pai, e isso nos faz querer estar contigo, Pai, diuturnamente, em todos os momentos. Muito obrigado pela vida de cada um dos meus irmãos participantes dessa escola bíblica dominical. Muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concedeu em mais esta manhã. Obrigado pela vida, Senhor, dos nossos amigos, pela vida, Senhor, de todos aqueles que torcem pelo sucesso, Pai, da Igreja do Nazareno Central. Muito obrigado pela vida, Senhor, dos nossos mentores, dos nossos pastores, dos nossos líderes, ó Deus. Que o Senhor os conserve com saúde e com graça. Meu Pai, nós oramos e te agradecemos em nome de Cristo Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do eterno e maravilhoso Espírito Santo esteja com todos nós, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Que Jesus Cristo te abençoe. Fique com Deus, tá bom? Um ótimo almoço. Amém.